Olá para todos e vamos a mais um vídeo. Padre afirma que batismo de bebê não existe na Bíblia e apoia o batismo evangélico. Eu já vou mostrar aqui o vídeo. É um vídeo bem curtinho, eu acho que não dura nem um minuto, do padre afirmando a realidade. E após eu vou fazer um estudo sobre o batismo infantil, provando que não existe na Bíblia. Né? E você vai ficar com esse estudo aí para confirmar e afirmar a veracidade do relato do padre. Veja no seu vídeo aí o relato do padre e fique com o estudo que eu vou dar. Veja aí. Responder só mais uma pergunta aqui. Tem um abençoado me perguntando assim, padre, o que é que o senhor acha a respeito dos evangélicos levarem os seus filhos para ser apresentado e não serem batizados? Meus irmãos, eu concordo em grau, gênero e número, porque a Bíblia nos mostra Maria e José levando o menino Jesus para ser apresentado no templo. Era assim que era para nós fazer. Mas por que os padres batizam? Batiza, certo? Porque francamente, é para ganhar dinheiro. O Espírito Santo pode entrar numa criança? Pode. Mas como é, meu amado de Deus, que você vai querer que o Espírito Santo haja na vida de uma criança que é inocente, se ele não sabe nem o que está acontecendo? Então é da obrigação, primeiramente, dos pais ensinar os seus filhos a verdadeira doutrina. Assim como fez Maria e fez José com Jesus. Então, eu concordo? Não concordo. Não concordo. Pronto, você quer saber? Eu não concordo com o batismo de criança pequena na igreja. Pronto, falei. Tá bom assim? Então, baseando nisso, vamos ver algumas razões porque não é correto o batismo de bebê. Primeiro, é porque não existe na Bíblia. Nunca citou um batismo de bebê literalmente. No livro de Atos, todos os batismos foram feitos assim que as pessoas se convertiam. Era um ato de fé e arrependimento. Criança não tem fé e nem arrependimento. Em Atos 2:38, Pedro disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Batismo para perdão dos pecados, ou seja, o batismo do arrependimento. Um bebê não tem condições de se arrepender e nem de crer. Primeiro, porque ele não é pecador. Ele tem a natureza do pecado. Né? Um bebê nasce com a natureza do pecado que herdou de Adão. Salmo 51, verso 5, Davi diz: Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Concebeu com a natureza do pecado, mas não significa que nasce em pecado. Criança não tem pecado. Deuteronômio 1:39, lá está escrito que a criança não sabe nem bem e nem mal. Ela vive num estado de inocência moral. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, é delas. E cita as crianças como exemplo. Essa natureza pecaminosa, a qual uma criança nasce com ela, vai se desenvolver conforme for crescendo e alcançando maturidade, quando ela deixar de ser criança. Mas enquanto bebê e criança, não tem pecado. Jesus citou as crianças como exemplo para entrarmos no céu. Mateus 18, verso 1, capítulo 19 e verso 14. O batismo bíblico era somente em rios. Veja lá em João 3:23. Diz que João batizava em Enom porque ali havia muitas águas. Quantos tanques que haviam? A Bíblia nunca citou batizando em tanque. Eu sei que a maioria das igrejas batizam em tanque dentro da igreja. Não vou dizer que seja errado, né? Mas a Bíblia cita batismo em rios. Em Atos 8:26, onde cita Filipe e o eunuco, Filipe batizou o eunuco, o etíope, após ter pregado para ele. E ele confessou que creu, e foram onde tinha água, e o batizou. Veja que eles estavam no deserto, e no deserto não tem água, e eles carregavam água para tomar. Então isso mostra que o batismo não é por aspersão, porque ela diz que chegaram ao pé de alguma água, e Filipe batizou o eunuco.
Se fosse por aspersão, ele poderia ter pego a água com a mão e colocado na cabeça do etíope, a água que eles levaram para tomar. Qualquer um punhadinho de água, ele podia ter colocado na cabeça do eunuco e ter o batizado, mas não fez. Então indica que é por imersão. A palavra batismo, baptizo, é imergir, mergulhar. Existem várias interpretações acerca do batismo. E eu acredito que o batismo em tanque é válido. O que faz valer o batismo é a conversão genuína do batizando, né? Aquele que está se batizando se converteu, está arrependido de seus pecados, né? É fé e confissão. Duas: fé em Deus, fé em Cristo, e é a confissão de seus pecados, que é pecador. É isso que faz valer. Mas por aspersão, aqui, veja no caso de Filipe e eunuco, por que chegaram ao pé de alguma água, de um rio? Poderia muito bem ter sido batizado por aspersão, já que estavam no deserto e tinham água nas vasilhas deles para beber, né? Também o batismo na casa de Cornélio, primeiro ouviram a palavra, e Pedro disse, né, podem porventura recusar a água estes que como nós receberam o Espírito Santo? Então veja que na casa de Cornélio também primeiro ouviram a palavra e não recusaram o batismo e foram batizados. Ali não cita beber. Pedro disse, podem recusar a água estes que como nós receberam o Espírito Santo? Né? E falaram em língua estranha. A língua estranha foi a evidência que eles receberam o Espírito Santo. Você acha que o neném recém-nascido fala língua estranha? Profetiza? Claro que não. Então fica claro que o batismo na Bíblia é para adultos que se arrependeram de seus pecados. E Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Pronto. Quem crer, criança não crê. Mateus 28:19, Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ouvir, crer, para depois se batizar. É esta a questão aqui, é esta a forma correta. É isso aí então, obrigado a todos. Se você não é inscrito, se inscreva, clique em gostei se gostou e até o próximo.